a gente acordou com mais essa do ministro Alexandre. Ou melhor, do Alexandre, eu parei de chamar esse cara de ministro, esse vagabundo. Na falta de representantes no Exxon Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink. Da Starlink. E aí a tese, não dá nem mais para chamar esse troço de tese, mas o que ele rabiscou no papel foi que existe um grupo econômico debaixo do Elon Musk. E o X e Starlink são do mesmo grupo econômico, duas empresas teoricamente de propriedade do Elon Musk. E aí, para você de casa entender se essa decisão é correta ou não, precisa entender o que diabo é esse negócio de grupo econômico. E eu não vou falar de achismo. Você pode procurar a legislação e a jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre o grupo econômico. Então, a legislação brasileira diz que a responsabilidade solidária entre as empresas, ou seja, a ideia de que uma empresa pode ser responsabilizada pelos atos da outra empresa, não é algo presumido. É algo para casos específicos previstos em lei, como está lá no artigo 2º, inciso 2º, da CLT, que fala de grupos econômicos ou em casos específicos. E o que diz? Para que um grupo econômico exista, para que você tenha essa caracterização, você precisa que uma ou mais empresas, mesmo que elas tenham personalidades jurídicas distintas, estejam sob a direção, controle ou administração da outra empresa. Então, a simples identidade dos sócios entre as empresas, como no caso do Elon Musk, não é suficiente para você estabelecer a responsabilidade. Então, você tem uma jurisprudência clara. Você precisa mostrar um interesse integrado, uma comunhão de interesse e uma atuação conjunta. E você tem os tribunais brasileiros, o TRT 9, tem falado sobre isso. Que a mera identidade dos sócios não configura grupo econômico. Você tem decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reforça, para você caracterizar um grupo econômico, as empresas têm que apresentar o que eles chamam de similitude de objetivos sociais, atuação conjunta e confusão patrimonial. Sem isso, não tem base legal. Então, você penalizar a Starlink pelas ações do X não é uma decisão só juridicamente insana, mas totalmente desconectada da legislação e da jurisprudência brasileira, e um bunda-lelê jurídico que tem efeitos na aplicação da lei no Brasil inteiro. Porque a gente está acostumado a ver isso no STF, mas lembra o que eu disse. Se o STF decide assim, agora vai ter intimação por rede social via tweet. E também vai ter desconsideração de pessoa jurídica com base em nada. Se fulano é sócio... E isso já acontece em alguns tribunais inferiores. Mas agora está ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Porque você pensa, o X e o Starlink estão sob direção ou administração uma da outra? O X comanda ou administra o Starlink? Não. Tem atuação conjunta? Absolutamente não. Uma empresa Starlink é uma subsidiária da SpaceX. Uma empresa de lançamento de foguete, não tem nada a ver com rede social. A estrutura administrativa de uma é compartilhada com a outra? Não. Então a única coisa que levou o Alexandre a tomar essa decisão ilegal foi o fato do X ser dono das duas empresas. Até da Receita Federal você tem instrução normativa que diz que isso é insuficiente. Então você pensa, o que piora muito a situação. O Starlink
a Starlink, né, é uma subsidiária. Para quem não sabe, Starlink é a empresa do Elon Musk que lança satélites pelo mundo inteiro e que oferece internet por satélite. Muitos desses satélites são usados em situações de desastre, são muito utilizados na região norte do Brasil, mas foram muito utilizados no Rio Grande do Sul, por pessoas que estão em áreas distantes e precisam de algum tipo de conexão, e a conexão é muito boa. Eu tenho Starlink aqui. Muito boa. E você pode estar nos cafundós do brejo que você tem internet, que é coisa mais... Né, porque a internet é essencial para as pessoas. Que é coisa mais democratizante que isso? Só que o Starlink é uma subsidiária de uma outra empresa que se chama SpaceX, que hoje é responsável por 95% dos satélites, do lançamento de satélites do mundo. 95% dos satélites do mundo são lançados por essa empresa chamada SpaceX do Elon Musk, que é dona da Starlink. Inclusive, satélites de espionagem, satélites do governo americano, satélites militares, todo tipo. Satélites meteorológicos, todos os tipos de satélites são lançados por essa SpaceX, 95% deles. E dessa SpaceX, que é a dona do Starlink, o Elon Musk, ele não é o único dono. O Elon Musk tem 42%, não tem nem a metade da empresa. Quem detém os outros 7,5%? O Google. Então, o restante da empresa, ou seja, mais da metade, 50,5%, estão distribuídos em vários fundos de investimento. Vários fundos de investimento. Então, o Elon Musk é o dono da maior parte da empresa, não é, e nem tem a menor possibilidade dela ser controlada ou controlar o X. Já que o Starlink está debaixo da SpaceX. Bom, os dois têm X no nome, né? E a gente está falando de gente que é gigante. Os outros acionistas, por exemplo, você tem os fundos bilionários, você tem a Fidelity. Fidelity é um fundo controlado pela família Johnson, que é uma família dessas dinastias bilionárias americanas. E eles são a quinta família mais rica dos Estados Unidos. Eles têm um patrimônio de 44 bilhões de dólares. Uns 250 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. É uma dinastia. Tem mais ou menos 10% da SpaceX. Essa que o Alexandre mandou derrubar. O outro grande acionista é o Founders Fund. Quem é o dono do Founders Fund? É o bilionário Peter Thiel. Também fortuna de 55 bilhões de reais. Só que o Peter Thiel, além disso, ele é frequentador que interessante. Acabei de receber mensagem da deputada Maria Elvira Salazar sobre a situação do Brasil. O Peter Thiel, voltando ao Peter Thiel, o Peter Thiel é frequentador das reuniões dos Bilderberg. Os Bilderberg. Se você não sabe o que é reunião dos Bilderberg, você entra no Google e bota a reunião dos Bilderberg. Esse é um troço mais assustador que você tem no mundo. Todo ano, mais ou menos 100 das figuras mais importantes no mundo fecham uma cidade, ninguém tem acesso, ninguém tem câmera, eles entram e passam ali um final de semana, não sei se é um final de semana, passam alguns dias, discutindo o futuro do mundo. Você tem uma pauta aberta e simplesmente esses caras ficam numa cidade, fecham uma cidade inteira para a reunião dos Bilderberg. O Peter Thiel faz parte dessas reuniões. Só para vocês terem uma ideia, na escala globalista, o Fórum Econômico Mundial, esse do Klaus Schwab, isso é uma quermesse perto da reunião dos Bilderberg. Pois bem, o Peter Thiel é um outro acionista da SpaceX / Starlink. Curiosamente, o Peter Thiel também é acionista, investidor do Rumble, que foi outra rede social de vídeos que saiu do Brasil
por causa das ordens ilegais do Alexandre. Então a gente está falando do cara tá tão maluco que ele tá comprando briga não só com o homem mais rico do mundo, mas penalizando o Google, gente muitíssimo bilionária. E é óbvio que é uma briga que não compensava comprar, né? O Napoleão Bonaparte tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz o seguinte: nunca interrompa os seus inimigos quando eles estiverem cometendo um erro. Então deixa o Alexandre se afundar. Deixa o Alexandre se afundar. Ele pegou e bloqueou os bens da Starlink. Starlink tem 20 mil assinantes do Brasil, que é menos do que 1% do que ela tem no redor do mundo. Então a perda de receita para a Starlink e para a SpaceX é insignificante. Mas a briga, a afronta, essa sim é grande.